Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Tive alguns probleminhas aí, não pude começar mais cedo, né? Decorrente a alguns compromissos, mas estamos aqui para a glória de Deus, né? E você que nos acompanha aí, compartilha neste vídeo para que Deus venha falar com as pessoas através de sua palavra. Você vai compartilhando aí, manda para os seus amigos, para que Deus venha falar com eles da mesma maneira que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Desde já você já vai curtindo aí, em nome de Jesus, e preste atenção na palavra de Deus, pois Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você que está comigo nesta live, abra aí sua Bíblia no livro de Marcos, né? Para o que você está fazendo. Pega a sua Bíblia aí para honra e glória do Senhor. Junta sua família, junta todos aí seus parentes que você puder, né? Preste atenção nesta palavra que Deus vai trazer para você nesta noite, em nome de Jesus. Abra as suas Bíblias no livro de Marcos. Evangelho escreveu Marcos, capítulo 5, o versículo 22 em diante, para a glória de Deus. Marcos está escrito no Novo Testamento. Fica bem facinho de você encontrar aí, para a glória de Deus. E você vai acompanhar desta live. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 22. E a Bíblia diz assim: E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe impõe as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Quero que você pule alguns versículos aqui. Em breve a gente vai estar falando um pouco sobre os versículos anteriores. Ao versículo 41, agora, que diz assim: A menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E o versículo 42 diz: E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. Glória a Deus. Estava sentindo de Deus para cada irmão que está assistindo. Preste bastante atenção nesta palavra. A Bíblia, amados irmãos, quando ela começa a relatar sobre um homem, e a Bíblia nos relata que era um dos governantes, um dos principais da sinagoga, ou seja, era um homem de bastante importância, homem que tinha uma condição financeira boa, um homem que era bem estruturado financeiro. Então, assim, ele tinha tudo o que era preciso materialmente para se manter na terra. Mas tem certas coisas, meus irmãos, que aparecem na nossa vida, que nem tudo a gente vai conseguir com o material, nem tudo a gente vai conseguir com as finanças da nossa vida, com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, com o nosso trabalho. Então, da mesma maneira, apareceu uma circunstância na vida de Jairo, o qual ele não poderia resolver por ele mesmo. Nenhum dinheiro poderia resolver, nenhum recurso humano conseguiu resolver isso. E isso se chama morte. A morte, nenhum recurso humano traria de volta a sua filha. Glória a Deus. Então basta você começar a compreender aqui, meus irmãos, que na nossa vida é da mesma maneira. Nós estamos hoje, talvez você esteja com a sua vida estruturada, talvez você esteja com tudo aí, tudo ok na sua vida, tá tudo bom, a porta de emprego está aberta, amém, glória a Deus por isso.
Porém, vai ter coisas na sua vida que você não vai conseguir resolver. Igual Jairo. Jairo teve esse problema e ele não conseguiu resolver com as suas mãos. Ele não conseguiu resolver com a medicina, não conseguiu resolver com nada que existia na terra. Então, logo o natural do ser humano bate o desespero, bate a agonia, bate a preocupação, bate a ansiedade, e a gente não consegue combater a isso segundo aos olhos humanos. Se você prestar atenção, lá em Provérbios 16, o verso 1 diz: o coração do homem faz planos, porém a resposta vem do Senhor. Ou seja, a gente por muitas das vezes cria em nossos corações trajetos, planos, mas não são concretizados. E por não serem concretizados, é onde bate a frustração, é onde bate a preocupação, é onde bate o desânimo, é onde bate tudo que vai levar você a refletir e a parar de dizer que você não vai conseguir. Porque você só uma coisa na medida do possível. Mas eu quero trazer algo diferente para a tua vida nessa noite. Aleluia. Porque o possível você faz, mas o impossível quem faz na tua vida é Deus. Porque Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor também diz: operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Quando Deus fala operando Ele, quem impedirá? Quando a Bíblia nos relata, operando Ele, quem impedirá? Ela é bem sucinta em dizer que nenhuma mão do homem consegue parar a mão de Deus na tua vida. Ela é bem sucinta em dizer que nada consegue parar os planos de Deus que Ele tem para fazer na tua vida. Se você olhar Jó 42:2, a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia é bem verdade quando Jó estava falando a Deus: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando Jó estava dizendo isso, Jó tinha pura convicção do Deus que ele serve. Jó tinha pura convicção que Deus realizaria o impossível. Se você olhar, a situação de Jó não era fácil. Ele estava com a sua saúde destabilizada, não tinha estrutura mais financeira, porque o inimigo tinha mais nada no que ele se escorar. Mas a Bíblia nos diz que em relatos das suas orações ele dizia: porque eu sei que o meu Redentor ele vive e por fim se levantará sobre a minha vida. Isso é confiança em Deus, irmãos. Salmo 46, o verso 1 diz sobre confiança em Deus: Deus forte, nosso refúgio e fortaleza na minha angústia. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos preocupados, Deus é que dá a resposta para você e para mim. Deus é que nos estrutura, que nos segura, que nos mantém firme. É Ele que nos almeja, é Ele que nos fortalece, é Ele que está conosco. Então, se você prestar atenção, Jairo agora está com uma situação que ele não pode resolver. Logo, ele vai ouvir falar num homem chamado Jesus de Nazaré. E é isso que eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Tem que crer, irmãos, que Jesus pode fazer. Jairo, ele ouviu que Jesus curava leprosos. Jairo ouviu que Jesus levantava paralítico. Jairo ouviu que Jesus expulsava os demônios e agora essas pessoas eram libertas. E Jesus andava fazendo sinais e maravilhas sobre a terra. Só que além do ouvir, a gente tem que trazer isso para a nossa vida numa prática. E a prática se chama fé. A prática se chama convicção. Então Jairo ouviu, não basta apenas você ouvir, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar nas mãos de Deus. Jairo, quando escuta, a Bíblia diz que a situação chega até ele, e a solução que Jairo tem agora é de ir aonde Jesus estava.
O primeiro passo que a gente tem, meus irmãos, quando a situação acontece na nossa vida inesperável, é você buscar a Deus, é você buscar a presença dEle, é você ir na casa do Senhor, agradecer, orar e buscar a sua presença. Irmão, só quem tem a solução para a tua vida é Jesus. O homem não vai mudar a tua história. O governante do nosso país não vai mudar a tua história. O governante do nosso estado, do nosso município, da nossa cidade, do nosso bairro não vai mudar a tua história. Quem muda a tua história é Jesus de Nazaré. É Ele que escreve a tua história, é Ele que está decretado, porque a Bíblia diz lá no livro que Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Deus, Ele conhece você. Foi Ele que te formou, Ele que te gera, Ele que dá o livramento, Ele que te forma, Ele que cuida de você. Então Deus, Ele conhece você grandemente, independente da tua situação. Ele conhecia Jairo, mas Jairo teve que tomar uma atitude perante Jesus. A Bíblia diz que a situação era o seguinte: a filha de Jairo está morta. Jairo não tinha mais como resolver. Ele ouviu falar de Jesus e procurou Jesus. Como estava Jesus? Jesus estava arrastando uma grande multidão. E uma grande multidão agora parou na beira do mar. Jesus afastou o barco. A Bíblia relata isso, que ele afasta um pouco um barco da margem da praia. Ele está ensinando uma palavra de fé, como era de costume, para toda aquela multidão. Então, quando Jesus está ensinando, a primeira coisa que Jairo vai ter que enfrentar, meus irmãos, é a multidão. Sabe por quê? Porque sempre na nossa dificuldade tem uma multidão que está querendo parar você e eu de alcançar as bênçãos de Deus. Sempre tem uma multidão para impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue. A multidão que eu falo, irmãos, é aquela usando muitas pessoas para te desanimar, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai realizar seus sonhos, que você não é nada, que você não vai alcançar os teus objetivos. Essa é a multidão que quer parar você. Porém, a multidão de Jairo estava lá. Jairo teria que atravessar aquela multidão para chegar até Jesus. Mas entenda uma coisa a gente não pode limitar a nossa intimidade com Deus. A gente não pode criar barreiras para chegar até Deus. A multidão teria que ser atravessada para Jairo chegar até Jesus. E Jairo não questionou, muito menos ficou parado atrás da multidão, muito menos se escondeu. Então você que está ouvindo esta live, entenda uma coisa: não é hora de você se esconder, não é hora de você ficar atrás da multidão, não. É hora de você passar pela multidão, é hora de você ultrapassar os limites, é hora de você ir alcançar a presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jairo atravessa aquela multidão. É o primeiro obstáculo de Jairo. O segundo obstáculo: o barco está afastado, está dentro do mar. Mas aprendo eu aqui, irmãos, que intimidade a gente tem que, independente da situação, porque não é uma ou duas que vai aparecer na tua vida situações contrárias para você não se aproximar de Deus. Jairo poderia ter ficado parado na margem do mar e o mar poderia ser um problema para Jairo entrar, mas a Bíblia nos relata que Jairo também não se preocupou com o mar. Ele entrou no mar, molhou as suas roupas, molhou o seu corpo, e a Bíblia nos relata que ele entra e sobe no barco aonde Jesus estava. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, isso que nos constrange. É porque a Bíblia nos diz que Jesus estava ensinando a toda aquela multidão, trazendo uma palavra. E Jairo agora vai incomodar parando aquela pregação. Aleluia. Você sabia que Jesus, ele quer ser incomodado por você através da sua oração? O que liga você até Deus é a sua oração.
Aleluia. Então você tem que dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Mateus capítulo 7. A Bíblia diz: pedi e dai-se-vos-á, buscais e encontrareis. Então, meus irmãos, quando a gente busca ao Senhor, a gente encontra. Quando a gente pede, a gente recebe. Então, o nosso orar, a gente tem que estar em intimidade, tem que estar ligado. Nada conseguiu parar Jairo. A situação foi a primeira coisa que apresentou na vida de Jairo, mas Jairo sabia aonde encontrar a solução. A tua solução não está na porta do emprego. A tua solução não está no dinheiro que cai na tua conta. A tua solução não está na tua condição financeira. A tua situação não está no médico, não está na medicina. A tua condição está em Jesus de Nazaré. A tua situação está nos pés dele. É ele que resolve, é ele que vai fazer o melhor. Então se aproxima dele. É uma noite de você entender isso. É noite de você se aproximar. Senhor, como está a tua vida hoje, irmãos? A gente tem tempo para tudo. A gente tem um tempo com a nossa família. A gente tem um tempo para trabalhar. A gente tem um tempo para cuidar das coisas de casa. Tem um tempo para se divertir. Tem gente que é mais ousado ainda, como eu gosto de dizer. Tem gente que ainda diz assim: eu vou separar um tempo para mim hoje. Hoje esse dia é só meu. Aí você separa aquele dia só para você. Mas a reflexão e a pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: quanto tempo você tem separado para Deus? Quanto tempo você tem orado ao Senhor? Quanto tempo você tem buscado a Ele? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a gente deve buscar, orar sem cessar. É sem parar, irmãos. A gente não pode parar de Deus. A Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar. Haverá um tempo, irmãos, que a gente não vai ver mais, a gente não vai ter mais essa oportunidade. Jesus vai rasgar esses céus, vai voltar, arrebatar a sua igreja, e a gente não vai ter mais essa oportunidade. E o que dirá você se você ficar aqui neste lugar? Porque a Bíblia diz que ai daqueles que ficarem, irmãos, será pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo, e a Bíblia diz que vai ser pior por aqueles que ficarem. A gente hoje está vivendo uma separação da sociedade, tendo que ficar dentro de casa por causa de um vírus. E hoje a gente pega uma semelhança daqueles grandes dias que vão acontecer. Porque hoje as igrejas estão vazias. Pessoas hoje querem ir para a igreja e não podem, porque não está tendo culto, porque não está tendo ninguém para trazer uma palavra. Imagina naqueles dias. Só que isso, irmãos, é apenas um vírus. Isso vai passar, a igreja vai voltar. Mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, aí você não vai poder dizer: eu não tinha tempo para buscar, eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo de ir para a igreja. Não, irmãos, você tem tempo. Organize o seu tempo para buscar ao Senhor. Organize o seu tempo para buscar a face do Senhor. Prioriza a presença dEle. Tinha uma situação impossível, mas ele parou tudo que ele tinha para ir buscar Jesus de Nazaré, porque ele sabia que só quem poderia resolver a sua situação era Jesus. Aí eu pergunto: como está a tua situação dentro da tua casa? Como está a tua situação na família? Como está a tua situação no trabalho? Será que realmente está tudo bom? Será que realmente está tudo tranquilo? Será que realmente não precisa nada mudar? Aí eu pergunto a você: e o que é que você tem buscado ao Senhor? O que é que você tem apresentado ao Senhor? Você tem levado a Ele a sua causa? Você tem orado? Porque, irmãos, Deus, Ele quer ouvir da tua boca. Ele sabe a tua situação, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você. A Bíblia diz, Jeremias 33:3: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o qual ainda não sabes. Irmãos, Deus, Ele contempla a tua situação, porém Ele quer saber da tua boca o que está acontecendo com você. Mas, irmão, eu estou com minha vida boa, está tudo bom, está tudo ótimo, glória a Deus por isso. Então vá na presença do Senhor para agradecer. Quanto tempo você tem agradecido ao Senhor? Quanto tempo você tem parado para dizer obrigado, Jesus? Quantos de nós, irmãos, paramos hoje, quando acordamos e abrimos os nossos olhos e dizemos assim: Senhor, obrigado pelo viver, obrigado por essa oportunidade.
está me vendo de manter vivo, porque tem pessoas hoje, irmãos, que não e que estão perdendo a vida. A cada segundo pessoas morrem em todo o mundo. A cada minuto aí tem pessoas entrando em hospitais em coma, precisando de um respirador, precisando ser entubado. Irmãos, tem pessoas em hospitais que daria a vida para estar no seu lugar. Daria tudo que diga para estar no seu lugar, para estar com saúde, para tá com a vida abençoada, para poder ir na casa do Senhor. Aí você tá aí saudável, você tá aí com tudo bom, com tudo perfeito. Aí você vai esperar dar tudo errado para você ir buscar a presença de Deus. Você vai esperar dar tudo que você não quer que aconteça na tua vida para você ir buscar a presença de Deus. Jairo era um dos principais na sinagoga, mas aconteceu uma situação que ele não poderia resolver. Aí eu pergunto a você, se você não tiver a presença de Deus, quando essa situação chegar na tua vida, o que é que você vai fazer? Porque é muito fácil, irmãos, a gente abrir a boca para dizer ter Jesus, mas será que Jesus nos tem, irmãos? Há dois caminhos, irmãos, que são eternos. Na Bíblia não tem meio termo, ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é demônio, não tem para onde correr. É dois caminhos, um é luz, outro é trevas. Não tem meio termo não tem meia luz apagada não, meia luz acesa. Ou você está na presença de Deus ou você não está. Aí eu te pergunto hoje, você tem separado quanto tempo para Deus? Tem orado quanto tempo? Você tem agradecido quanto tempo? Será que mesmo que você tem parado para louvar a Ele e agradecido pelo seu trabalho? Tem pessoas que só sabem reclamar, reclama, não agradece a sua família, não agradece pelo que tem. Olha só, Jairo tinha a sua filhinha. Será que realmente antes da sua filha ali estar no leito da morte, ele agradecia pela vida da filha? Será mesmo? É uma reflexão aqui, a gente está falando sobre Jairo. Será que realmente Jairo agradecia pela vida da sua filha? Ou será que você só vai deixar para agradecer quando você perder? Será que você só vai agradecer pela sua família quando você perder? Será que você só vai agradecer pelo que tem quando você perder? Será que você só vai dizer, Deus, eu tinha tudo e hoje eu perdi? Não, irmãos, é momento de você parar. O que eu tenho hoje? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. Glória a Deus por isso, eu te agradeço, Deus. Pode estar dando tudo errado, mas uma hora vai ter que dar certo, porque eu estou indo buscar a presença do Senhor. Se estiver dando errado, vai começar a dar certo. Quando você busca a presença do Senhor, aí começa a dar certo. Olha só, Jairo enfrentou a multidão, Jairo enfrentou a incredulidade, Jairo enfrentou todos os desafios, o mar, entrou no barco e incomodou Jesus no meio da pregação. Para dizer o quê? A minha filha está no leito de morte. E o interessante é que quando Jairo chega, ele apresenta a situação, mas em nenhum momento Jairo diz assim, Jesus cura. Antes mesmo de Jairo falar isso, sabe qual é a principal fala de Jairo? É que quando ele diz que a filha dele está moribunda, que está morrendo, ele diz, Jesus, vamos comigo na minha casa. Essa é a diferença, irmãos, ter Jesus em casa, ter Jesus na sua causa, ter Jesus na sua família, ter Jesus no seu trabalho. Quando você tem Jesus em tudo, nada vai dar errado. Pode ser que aconteça um problema ou outro, mas quando Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus chega, alguma coisa tem que mudar. Jesus, ele traz o melhor para a tua vida. Quando ele chega, se você olhar do livro de Mateus, Apocalipse, quando a gente vê a presença de Jesus, 100% homem, 100% Deus, quando Jesus chega no ambiente, o ambiente não continua mais da mesma forma. Jesus chegou na terra de Gadara, tinha 2 demônios lá, tinha uma legião de demônios na vida de 2 homens, e ninguém poderia controlar eles. A Bíblia diz que amarravam ele e ele quebravam os grilhões, quebravam as correntes, e fazendo zoadas, quebrando e vagando pelos cemitérios, e ninguém dava controle. Só que bastou a presença de Jesus chegar naquele lugar, que os 2 gadarenos se curvavam diante de Jesus, dizendo, que é que tu tens comigo, mestre? Não me perturbais. Aí a Bíblia diz que Jesus chega e dá libertação, e os homens são libertos. A Bíblia diz que da mesma maneira, olha só,
Da mesma maneira, Lázaro morreu. Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Mas quando Jesus chegou, todo mundo estava pranteando a morte de Lázaro, porque Lázaro estava morto. Porém, quando Jesus chega, ele manda abrir o túmulo. Chega no túmulo e manda Lázaro sair. E Lázaro volta à vida. Ou seja, quando Jesus entra numa causa, ele não entra para deixar da mesma maneira. Então, apresenta a tua família, apresenta o teu trabalho, apresenta o teu colégio, apresenta a tua faculdade, a tua causa, porque quando Jesus for contigo lá, não vai ficar mais da mesma maneira, vai mudar, vai modificar. Jesus, ele vai fazer o melhor para a tua vida. Você crê nessa palavra? Amém? Glória a Deus. Então é isso. Jairo chama Jesus para ir com ele. E o interessante é que quando Jesus recebe esse convite, Jesus, ele não vai negar. Jesus, ele vai com Jairo. E olha só, atenção para o detalhe. Eu estou falando que aonde Jesus anda, aonde Jesus passa, tem milagres. Aonde Jesus passa, tem bênçãos. E o que estava dando errado começa a dar certo. O que era torto começa a ficar reto. Então, quando Jesus passa, nada continua da mesma maneira. A Bíblia diz que Jesus aceita o convite de Jairo e vai seguindo a Jairo. Só que Jairo não fala mais nada. Sabe por quê? Isso se chama confiança. Porque Jairo poderia o caminho todo questionando: vamos Jesus, como minha filha está precisando, mas não, Jairo se cala. Quando Jairo se cala, ele mostra confiança e Jesus sai caminhando. Mas olha só, eu quero lhe mostrar a confiança de Jairo num detalhe que a Bíblia vai dizer. Se você olhar no versículo 24 do capítulo 5 de Marcos, quando a gente está lendo, uma multidão apertava Jesus. Uma multidão, então Jesus, era complicado de Jesus andar. Era complicado. Então cada passo que Jesus dava, era complicado dele caminhar e chegar mais rápido na casa de Jairo. Porém, eu quero dizer isso para a tua vida. Não quer dizer que Jesus está demorando de resolver a tua situação. Não quer dizer que ele não ouviu a tua oração. Não quer dizer que ele não vai chegar. Entenda uma coisa: ele vai chegar na tua situação no tempo certo. Ele não atrasa. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina isso. Tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Então Jesus, ele vai chegar na tua vida na hora certa, no tempo que ele determinou. O tempo de Deus não é o teu tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele não trabalha da maneira que você quer. Ele não trabalha como você quer. Ele trabalha da maneira que ele quer. Agora entenda uma coisa: quando Jesus chegar na tua vida, ele vai modificar a situação e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Então Jesus andava, mas olha só, vai aparecer outra pessoa em cena agora. A Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue, já havia muitos anos que ela tinha essa enfermidade. E essa enfermidade nenhum médico teria curado, porque ela gastou todos os seus bens. A Bíblia nos relata isso. Ela gastou todos os seus bens para ter a cura, mas nenhum médico curou. Nenhuma medicina conseguiu resolver a situação, e aquela mulher não parava de jorrar sangue. O seu fluxo não parava. Então, irmãos, era complicado naquele tempo. Porque se você olhar no livro de Levítico, você vai ver que as leis falavam que todas as pessoas que tinham alguma enfermidade, alguma doença, elas não poderiam viver em comunidade. Elas teriam que se resguardar. Só tinha doentes. Então imagina a situação daquela mulher agora. Imagina a situação que aquela mulher estava passando. Longe de família, longe de amigo, e apenas convivendo com pessoas doentes, separadas, enfermas, pessoas desanimadas, sem esperança, sem nenhum ânimo, sem nenhuma expectativa de vida. E aquela mulher há 12 anos esperando um milagre e nada tinha acontecido. Como estava o coração daquela mulher? Como estava a esperança daquela mulher? Só que entenda uma coisa, irmãos:
Lá no livro de Jó, capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz: porque há esperança para o homem, mesmo que os seus galhos sejam cortados, o seu tronco arrancado e a sua raiz envelhecer debaixo da terra, com o cheiro das águas ela brotará novamente, crescerá e dará frutos. Ou seja, essas águas se chama Jesus de Nazaré. Essas águas é a presença de Deus na nossa vida. Ou seja, mesmo que a gente tenha perdido a esperança, perdido o ânimo, não tenha mais força, quando a presença de Jesus chega, a nossa esperança é restaurada, a nossa força é restaurada. E agora o fraco diz: eu sou forte, porque a Bíblia diz que não é nas nossas fraquezas manifesta. A Bíblia diz que quando pensamos que somos fracos, aí é que somos fortes. A Bíblia também diz, meus amados irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Ou seja, a tristeza pode ser hoje, o problema pode ser hoje, mas quando Jesus chega, a alegria é certeza na terra, a alegria é certeza na sua casa. Então entenda uma coisa: traga Jesus para a tua situação, que tem feito coisas grandes pelas nossas vidas, e por isso estamos alegres, assim como diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher tinha esse problema. Só que olha só, Jesus estava passando e ele estava indo para a casa de Jairo, mas aonde Jesus passa, nada continua da mesma maneira. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esta mulher também ouviu falar de Jesus, e ela vai demonstrar uma fé tremenda para nós nessa noite. Sabe o que é que ela vai? Glória a Deus. Tivemos um probleminha aqui na internet, mas voltando ao que a gente estava falando, sabe o que é que aquela mulher vai falar? Ela olha para a situação, ela não sabe o que fazer, porém quando ela ouve Jesus, que Jesus está passando, ela diz o seguinte: se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Olha só, irmãos, a fé que esta mulher vai ter. Ela não queria tocar em Jesus, ela não queria que Jesus olhasse para ela, ela não queria que Jesus parasse, mas ela disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Então aquela mulher sai do local onde ela estava, porque era proibido dela, mas ela sai, ela invade a multidão, e a Bíblia diz que ela toca na veste. Só que sabe o que acontece? Quando a gente mostra fé, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, aí Jesus começa a mudar a situação. Por isso que eu disse, aonde Jesus passa, alguma coisa acontece diferente. Quando ela toca na orla de Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que o sangue automaticamente para de jorrar, e aquela mulher é curada. Glória a Deus. Aquela mulher curada na mesma hora, quando ela toca na orla de Jesus. Mas o incrível, irmãos, é que Jesus para e Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Então uns dos discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer: mas Jesus, como pergunta alguém te tocou se toda a multidão te aperta? Porém Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, mas é diferente, esta pessoa que me tocou de mim diferente, porque de mim saiu poder. Ou seja, meus irmãos, quando a gente toca em Jesus, a gente tem que mostrar fé, a gente tem que mostrar convicção, a gente tem que mostrar que Deus, ele está na nossa vida, na nossa situação. Era o que aquela mulher fez. Ou seja, onde Jesus estava passando, Jesus estava operando milagres, e Jesus curou mais uma vez uma mulher por onde ele passou. interessante é que Jesus olha para aquela mulher, e aquela mulher, por ver que não tinha como se esconder, olha para Jesus e diz: Jesus, foi eu. Aí ela diz: mulher, vai, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Irmãos, a nossa fé para com Jesus faz coisas extraordinárias. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, porém um milagre aconteceu no caminho. Agora olha só,
Jesus parou, Jesus estava realizando o milagre. Aí eu pergunto para você, e Jairo nessa situação? Jairo estava lá, vendo Jesus parando, vendo Jesus fazendo o milagre, mas vocês têm que entender uma coisa, irmãos, mesmo que o tempo não seja como você deseja, mesmo que Jesus não estava indo na mesma hora que Jairo queria, porém ele sabia que Jesus iria chegar na sua casa. Então essa é a nossa fé, a convicção é essa, irmãos, é você entender que Jesus ele está se direcionando para a tua situação, é você entender que Jesus ele opera independentemente de situação, de hora, de condição financeira, ele opera independente, ele opera quando ele quer, como ele quer, da forma que ele quer, basta você no Senhor, porque o mais ele fará na tua vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ele atravessa e vai chegando na casa de Jairo. Só que olha só, sempre vai ter, irmãos, muitas pessoas para querer atrasar a tua e a minha bênção. Sempre vai ter pessoas que não vai querer a tua vitória. Sempre vai ter pessoas que não vai querer ver o teu bem. Sempre vai ter pessoas que não vai querer que você receba o melhor de Deus. Foi o que aconteceu. Jairo estava com uma situação impossível. Mas quando Jairo chega na casa dele, a Bíblia diz que vieram até onde ele estava e começa a dizer: não incomode mais o mestre, despede ele, porque a menina está morta. Só que olha só, meus irmãos, o comentário é contrário, é frustrante. Ele quer que você não leve Jesus, o inimigo quer que você não leve Jesus para a sua causa, o inimigo quer que você não leve Jesus para a tua situação. E o primeiro comentário foi esse: a menina morreu, não incomoda o mestre, já acabou. Na tua vida pode estar acontecendo isso, você pode estar frustrado, o inimigo dizendo para você: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai realizar. Mas eu quero dizer para você: permanece na presença de Deus, porque Ele vai fazer o melhor para. Olha, preste atenção, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus escuta isso, Jesus olha para aquela mulher, para Jairo, e diz assim: Jairo, tenha fé. Aí ele diz: olha, Jairo, não se preocupa, não temas, tão somente confia em mim. E a Bíblia diz que Jairo em nenhum momento deixou de confiar no Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Jairo, pega Jairo, Pedro, Tiago e João e a esposa de Jairo e coloca dentro do quarto e fecha a porta. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nem todo mundo deve entrar dentro da nossa casa, nem todo mundo deve compartilhar das nossas causas, nem todo mundo deve compartilhar dos meus e dos teus problemas. Evita falar dos teus problemas para todas as pessoas, irmãos. Apresenta o teu problema a Deus, apresenta. Jesus deixou todo mundo do lado de fora e fechou a porta, porque muitas das vezes Jesus quer fazer o milagre dessa maneira. Ele quer fazer um milagre em particular. Tem coisa que Jesus fazia milagre na frente da multidão, mas tinha coisa que Jesus fechava a porta e levava todo mundo para dentro para fazer um milagre maior ainda. E quem está do lado de fora, irmão, da porta fechada, está dizendo: a menina morreu, já daí, não tem mais esperança para Jairo, acabou, não tem mais como resolver a situação. Só que quem está dentro, detrás daquela porta, se chama Jesus de Nazaré, e aonde Jesus chega, nada fica da mesma maneira. Em momento nenhum você vai ver Jesus dizendo que a menina estava morta. Jesus diz apenas que a menina dorme. Olha só, você vai ver que Lázaro, quando estava morto, Jesus também não disse que Lázaro estava morto. Foram falar para Jesus: Lázaro morreu. Porém Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, Lázaro apenas está dormindo. A viúva de Naim também estava com seu filho morto. Uma multidão levava o seu filho para o túmulo. Porém, quando Jesus chega no menino, Jesus também não diz que o menino está morto. Jesus toca no esguife e diz: menino, levanta. Da mesma coisa
é na tua vida. O inimigo diz: olha, acabou com os teus sonhos, morreu os teus planos, não tem mais solução. Só que eu quero dizer para você: tem sonho ainda, tem solução. Jesus está chegando, confia nele, acredita nele, porque o melhor ele falar. Sabe como eu falo isso? Porque Jesus, ele entrou dentro do quarto e disse: a menina apenas dorme. Sentou do lado da menina e falou: menina, levanta. E o mais extraordinário, a Bíblia diz que a menina levantou e Jesus entregou a menina no braço de Jairo. Olha só que incrível, irmãos. Jesus começou, aleluia, a operar através da fé de Jairo. Jairo teve fé, teve uma situação impossível, levou até Jesus, tirou Jesus, levou Jesus até a sua casa, esperou Jesus parado no meio da multidão, fazendo milagres, fazendo coisa extraordinária, mas não perdeu a sua fé. Ouviu coisas contrárias, ouviu que a menina estava morta, mas não perdeu a sua fé. E quando Jesus entra dentro do quarto, Jesus opera milagre, porque Jairo não deixou de desistir, não deixou de acreditar. Que diga, Jairo não desistiu. Então eu pergunto a você: será que é momento mesmo de você desistir? Será que é momento de você parar? Será que é momento de você não acreditar? Não, muito pelo contrário, acredita, busca o Senhor, espera ele chegar. Ele vai chegar, vai fazer o melhor para a tua vida, porque esse é o Deus que eu e você servimos. E quando Jesus entrou dentro do quarto, ele levantou a menina e entregou nos braços de Jairo. Sabe o que eu quero dizer para a tua vida, irmãos? É que a tua bênção está chegando, aleluia. Acredita no Senhor, porque ele vai entregar as bênçãos que você tem tanto orado nas tuas mãos. Pode estar difícil, pode ninguém acreditar, pode ninguém acreditar em você, dizer que você não vai conseguir, mas vai chegar o momento que Jesus vai pegar a bênção e colocar mãos. E quando a porta se abrir, irmãos, todo aquele que estavam do lado de fora dizendo que Jairo ia morrer, que Jairo não ia aguentar, que diga que a menina ia morrer, que não ia ter mais solução para Jairo, que Jairo perdeu a esperança, que Jairo perdeu a estrutura. Quando a porta se abriu, aí eles tiveram que ver que quando Jesus chega, quando Jesus promete, ele é fiel para cumprir e nada fica do mesmo jeito. Números capítulo 19, versículo 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria? Esta noite Deus está dizendo para você, não sei por onde você está acompanhando, se é pela live no Facebook, se é pelo YouTube, mas Deus está dizendo para você: tenha fé, porque o milagre está chegando na tua vida. E quem não acreditou vai ter que ver a porta se abrindo e você saindo com o seu milagre na sua mão. Quando a porta se abriu, Jairo saiu com a sua filha, dizendo: só o Senhor é Deus e louvado seja o nome de Jesus. Então a palavra que eu tenho para trazer hoje para vocês é essa, irmãos. Acredita, busca ao Senhor, ora a Ele, independentemente da tua situação. Procura se tenha fé, acredita. Não fica preocupado com conselhos que estão dizendo que você não vai conseguir, conselhos que estão dizendo que é para você parar, conselhos que estão te maldizendo. Confia na palavra de Deus. Se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Espera tão somente o tempo do Senhor chegar na tua vida, que ele vai fazer o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. A gente não tem que se preocupar com o que há de vir. A gente não tem que se preocupar com os problemas. A gente não tem que se preocupar com a situação. Você pega seus problemas, pega a situação e entrega nos pés de Jesus Cristo. E a única coisa que você faz é esperar no Senhor. Quando você espera no Senhor, a Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago, muito, irmãos, é eficaz a oração
de um justo. Deus, ele não deixa, irmãos, de ouvir a oração de um justo. Isaías diz: os meus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir, nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. Deus ainda escuta a tua oração, Deus ainda escuta o teu pedido, escuta o teu choro, escuta a tua lágrima. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, ele vai te dar condição financeira. Deus vai restaurar a tua família, Deus vai salvar o teu parentesco. Deus, ele vai abrir portas, irmãos, de emprego, ele vai abrir portas, ele vai te prosperar, não vai faltar nada, não vai te faltar mantimento, não vai faltar na tua geladeira, não vai faltar no teu armário. Deus vai abençoar o teu casamento, vai dar um casamento abençoado. Deus vai fazer coisas grandes através da vossa vida. Agora, uma coisa você tem que entender: tem que buscar ao Senhor, tem que louvar a Deus, tem que agradecer a Ele, independente da situação, independente do momento. Jairo tinha todo motivo de desistir. Primeiro, na situação impossível. Segundo, na multidão. Terceiro, que Jesus estava num barco afastado do mar. Quarto, que Jesus estava demorando a chegar na casa de Jairo. Ele tinha todo o problema para murmurar, mas Jairo não murmurou. Ele escolheu confiar, e quem escolhe confiar recebe milagre. Quem escolhe confiar recebe bênção. Quem escolhe obedecer a palavra de Deus recebe bênçãos, irmãos. Então obedeçam a palavra do Senhor, busquem a Ele enquanto se pode achar. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente você que assistiu essa live, você que está assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente, irmãos. Compartilhe esse vídeo aí, vamos bombardear as redes sociais de coisas boas. A gente só entra nas redes sociais, é só problemas, só coisa ruim. Então vamos compartilhar coisas boas. Compartilha essa palavra aí, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares, né? Daqui a pouco eu vou também estar postando no YouTube, né? Para quem não tem Facebook, você vai lá, compartilha, né? Se inscreve no canal para não perder um vídeo. Compartilha para as pessoas também não perderem palavras abençoadas, porque eu creio, irmãos, que Deus vai abençoar grandemente famílias, Deus vai abençoar casas, Deus vai abençoar lares. E eu creio que a mão de Deus, irmãos, vai descer aí com restauração, né, sobre o nosso país. Deus vai descer aí com restauração sobre o nosso mundo, porque isso é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a gente serve, irmãos. A gente tem que mostrar a nossa fé. Então vamos lá, que Deus abençoe. Aplica essa palavra no teu coração, creia que Jesus, ele vai operar grandemente na tua vida. Creia que Jesus, ele vai te abençoar grandemente através da sua confiança perante o Senhor Jesus Cristo, né? Um abração para todos os pessoais, né, que estão que assistiu essa live. Um abraço aí, pastor Elton Adelino, que Deus abençoe grandemente, né? Você também que está assistindo essa live, você pode entrar também no perfil lá do Elton Adelino, você vai ver também que ele sempre posta lives também. Então compartilhe, irmãos, as nossas lives aí, nosso Facebook, o nosso feed aí, com palavras abençoadas. Vamos deixar de compartilhar só coisas ruins e vamos compartilhar coisas boas. Vamos compartilhar a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente cada pessoa que assistiu aí, né? Tenha um abração aí especial, né? Meu primo aí, Uri, né? Que está assistindo aí, meus familiares, Fabiana, Mônica, Cleide, Socorro, né? Os pessoais da igreja aí, Camila, que nunca perde, né? Enfim, irmãos, pra gente não estar citando nomes e esquecer aqui de alguma pessoa. Que Deus abençoe vocês grandemente. Você que está assistindo pelo YouTube novamente, você que ainda vai assistir pelo Facebook, que Deus vos abençoe grandemente a sua família, amém? Então eu quero terminar essa live orando. Quero orar pela sua vida, quero orar pela a sua família, né? Desde já, se você tiver algum pedido de oração, quando finalizar essa live, vai lá no meu privado, manda lá um pedido de oração e a gente vai estar orando pela sua vida. Estarei orando agora nesse momento, apresentando você e a sua família para a honra e glória do Senhor. Pai querido, Pai amado, te engrandeço, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Cristo, por essa palavra que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente os lares, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor, Pai querido, porque eu acredito nas tuas mãos poderosas.
possa derramar as bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um que está assistindo, seja no Facebook, seja no YouTube. Pai, aonde essa pessoa estiver assistindo essa live, aonde essa pessoa estiver assistindo esse vídeo, alcança, Senhor, visita, entra com cura, entra com salvação, entra com milagre, e as tuas mãos poderosas, Senhor, seja na vida de cada um, porque o Senhor é fiel. Pai querido, abençoa o nosso país, o nosso mundo, repreende todo o mal, Senhor, toda seta maligna. Obrigado por cada livramento, Senhor, e pela saúde. Que Deus abençoe grandemente, que abençoe cada pessoa, Senhor, que está assistindo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Tenha uma boa noite, né? Em brevemente estaremos fazendo aí mais live, né? Acompanha aí, sempre eu posto nos dias que a gente estará fazendo as lives. Amém? Deus abençoe, boa noite a todos, né? Compartilha aí, não esqueça de compartilhar, e Deus abençoe grandemente você e toda a sua família.